Eu sou a professora Gisele, professora de matemática aqui no colégio. E eu vou contar um pouquinho sobre o projeto que eu estou desenvolvendo com os alunos da segunda série. O fato da gente ficar pautada a aula de matemática apenas em exercícios de repetição sempre foi uma coisa que me deixou muito insatisfeita, né? Não no colégio, que a matemática em si, escolar, acaba sendo muito pautada em repetição. Então a ideia foi criar um projeto, né, como trabalhar a matemática, linkar os conteúdos que eu tenho ali no livro com outras situações. Então durante todo o ano eu fui para cada conteúdo que a gente estava trabalhando, puxando projetos. E eu vou contar um pouquinho como foi. O primeiro projeto, né, que foi ali na primeira etapa, foi sobre o conteúdo ali de trigonometria. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carolina, eu tô na Maqueda e para fazer esse projeto, né, a professora ela propôs pra gente descobrir se o horário de verão era bom ou não, mas para fazer isso a gente teve que condensar dados. A gente primeiro escolheu uma cidade, a gente condensava dados da duração do dia dessa cidade durante 2 anos e esses dados eles seriam transformados num gráfico e a gente precisava achar a função seno cosseno que se relacionava com esse gráfico, porque a gente estava estudando isso nas aulas de matemática. E também nessa pesquisa inteira que a gente precisava formular um documento falando dos resultados dessa pesquisa e também do processo de criação, a gente precisava analisar de outros pontos de vista por que o horário de verão seria bom ou não. E daí você conseguia analisar pelo gasto de energia e também pela saúde das pessoas, se ela melhorava ou não com o horário de verão. E no final a gente precisava apresentar uma conclusão. Na segunda etapa, eu já quis fazer 2 pequenos projetos. Então, a gente escolheu, né, a parte de matrizes, que era o conteúdo que eu estava trabalhando, e mais para o final da segunda etapa, a gente trabalhou com probabilidade. Com matrizes, né, eu achei importante trazer mais ainda a questão da computação. Então, eu trabalhei com eles a ideia de números binários, trabalhei com eles a importância dos números primos, né, para essa criptografia que a gente usa, né, os dados eles são criptografados. E aí numa segunda parte desse projeto, a ideia era que eles criptografassem, né, uma mensagem usando ali matrizes vetores. Então os alunos puderam criar, né, tanto a matriz que ia codificar, quanto a matriz alfabeto, foi algo que eles foram criando e eu trabalhando com eles ali as funções no Excel, né? Então eles usaram o Excel para fazer essa criptografia. E para a terceira etapa, eu já trouxe ali uma carta criptografada. E a proposta foi a seguinte: quem decifrar a carta primeiro, vence e ganha uma caixa de bis. Pronto, né? Foi algo ali suficiente para que eu conhecesse os grupos e as pessoas que são mais competitivas, né? Então, é importante trabalhar o grupo colaborativo, mas trabalhar também essa competitividade nos alunos é muito importante, né? De começo, eu não fiquei muito animada não, porque eu sou uma pessoa que não sou de exatas nem um pouco. E eu acho que o que mais impulsionou a gente, o que mais deu a força mesmo foi a questão da competitividade e a caixa de bis que a professora prometeu pra gente, que ela cumpriu. Então, eu como uma pessoa muito competitiva tomei a frente do grupo e mesmo não sabendo muito bem e não conseguindo lidar muito bem com os números, eu consegui tomar a frente e a gente conseguiu ter um bom resultado. O outro trabalho com probabilidade, né, a ideia era trabalhar o raciocínio probabilístico que a gente tem, né? E não tem como falar em probabilidade sem falar em jogos. Então a minha ideia foi trazer um dia de jogos para a sala. Eu trouxe 2 jogos. Um é o Blackjack, o jogo 21, contei para os alunos, né? Tem muitos estudos matemáticos sobre o 21. E eu tentei ali instigar neles e observar também como que eles, né, linkavam ali o que eles tinham visto na sala de aula
que eram os conceitos de probabilidade, com o que estava ali no jogo. Então eu fui instigando eles a perceber as cartas que estavam saindo, as cartas que ainda estavam em jogo, né? Qual é o valor, né? Se eu não posso passar de 21, quando que é melhor eu começar a ficar mais cauteloso, né? E não pegar mais cartas? Eu acho que assim, estimula bastante a lógica e ajuda bastante na hora de fazer o vestibular. Porque você não precisa ficar fazendo conta, você já tem um raciocínio prévio, porque a gente sai dos livros, sai da sala de aula, acaba sendo algo mais dinâmico e consequentemente aprendendo mais, porque você não fica numa aula que às vezes sente sono, às vezes o cérebro não está muito engajado naquilo, e um jogo é algo mais da nossa idade, vamos dizer assim. Tipo, no lançamento de dados é muita adrenalina, vamos dizer assim, de ganhar, competitividade, eu gostei muito. E na terceira etapa foi o que eu trouxe ali um projeto maior, né? Que é uma parte da matemática de muita importância para as outras ciências, que é a modelagem matemática. A primeira coisa proposta foi que os alunos pensassem num tema. Então foi proposto que os alunos apresentassem para os demais integrantes da sala em uma duração de 5 minutos. Então em 5 minutos ele tinha que apresentar a justificativa e relevância ali do tema escolhido e apenas 2 temas da sala que iam continuar. Então foi bem legal a qualidade ali do projeto, né? Os alunos, a posição deles, as justificativas foi fantástica, né? E numa terceira aula eles começaram ali a procurar os dados, né? Então tem grupo que está usando o Excel, teve grupo que usou o Python para fazer em programação a análise dos dados, né? E tem muitos que gostam, né, uma característica dessa segunda série é o gosto ali por uma apresentação, eu brinco até que muito elegante, né? Eles gostam de usar muito Canva, recursos audiovisuais, né? Então teve grupo que para defender o tema fez um vídeo, né? E com música, então é algo fantástico, assim. E depois eles foram analisando, então foram 2 aulas para analisar, com o intuito ali de responder a pergunta, tá? Com esse trabalho eu consegui aprender mais como mexe no Excel, né? Que é uma coisa que a gente sabe que vai precisar no mercado de trabalho, porque tecnologia, e também foi bom para saber como que a gente estrutura um documento de pesquisa, porque a gente teve que fazer certinho, teve que seguir padrões, então a gente tinha que ter uma introdução, tinha que ter o processo inteiro, tinha que apresentar os resultados e a conclusão, então era uma coisa que a gente também vai ter que saber fazer. E a discussão em equipe, né, essa discussão construtiva também foi bem trabalhada nesse projeto. Então, assim, meu interesse é que o aluno ele saia da segunda série sabendo que a matemática ela está relacionada com jogos, ela está relacionada com o celular que ele mexe, que é criptografado, né? Está relacionado com as tomadas de decisões e com os temas que eles mesmos escolheram na terceira etapa. E qual é a leitura que você faz, né? E conhecer ali os campos de trabalhos que um matemático pode ter, a importância de um matemático para o desenvolvimento da ciência. E aí foi esse o trabalho que a gente desenvolveu durante o ano.